A graça e a paz, meus amados. Pastor Vanberto Queiroz, mais uma vez, meditando um pouco na palavra do Senhor com você. Nós temos que perseverar na fé. É o que ensina as Escrituras, é o que ensina a palavra de Deus. Perseverar, se manter firme na posição que Deus nos quer, até que as promessas dele, que a bênção dele nos alcance. Lendo aqui em Gênesis capítulo 12, nós vemos que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. A Bíblia diz que o Senhor disse a ele, a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. É o chamado de Deus a um homem caldeu que morava na cidade de Harã. E esse homem tinha 75 anos. Ele pega a sua mulher, Sarai, e vai peregrinar até que o Senhor cumpra a promessa na sua vida. Esse casal não tinha filhos e o Senhor manda simplesmente ele abandonar sua cultura, sua família, sua parentela, seus amigos, todo o seu mundo. E lhe faz essa promessa que será com ele, que engrandecerá o seu nome, que o abençoará. Perseverando na fé. Nós temos que entender uma coisa: tudo começa com um chamado, o qual o Senhor já nos fez, quando enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz por mim e por você, pagando o alto preço do sangue do seu próprio Filho, para nos resgatar, para nos abençoar. Ele nos chama a uma vida de compromisso, a uma vida de santidade, a uma vida de entrega, a uma vida de confiança, a uma vida de cumplicidade com Ele. No sentido que devemos colocá-lo no centro da nossa vida, como primazia, como o nosso tudo. Obedecer ao chamado é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Abraão ouviu a voz de Deus e Abraão obedece à voz de Deus. Ele deixa para trás o seu mundo, seus objetivos, seus sonhos, sua parentela, sua família, para obedecer à voz de Deus. Obedecer é a questão. A palavra do Senhor nos diz que Jesus fala: se eu estou em você e as minhas palavras estão em ti, tudo estará bem na nossa vida. Nós no Senhor e a palavra dele em nós, ou seja, para obedecer, para cumprir. Mas muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos obedecendo. Se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, é o que diz a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao chamado. Qual o chamado que o Senhor te fez? Deus não me chamou, nem te chamou para estarmos simplesmente de braços cruzados, sem ganhar almas para o reino, sem exercitar nossa fé diariamente, fazendo com que o Evangelho seja pregado, que vidas sejam edificadas e abençoadas. O Senhor nos chamou para sermos uma bênção. A Bíblia diz que ele faz a promessa a Abraão e diz: seja uma bênção. Ser uma bênção aos olhos do mundo é você ser financeiramente bem-sucedido, é você ter status, posição social, é você galgar para a sua vida a fama, o dinheiro, ser cheios de bens materiais, mas para Deus é algo muito diferente. Ser uma bênção para Deus é ser um instrumento nas mãos de Deus, o qual o Senhor vai usar para edificar, para abençoar vidas. Obedecer ao chamado. Depois do chamado, a Bíblia nos mostra que houve uma peregrinação. Abraão, ele peregrina onde hoje é aquela terra de Israel, pelas colinas de Golã, pela faixa de Gaza. Os termos da aliança de Deus eram de Dan até Beceba. Era uma área grande que o Senhor prometeu a Abraão. Mas aquela terra ainda não era de Abraão. A promessa não estava cumprida na vida de Abraão. A Bíblia diz que simplesmente ele peregrina naquelas terras estranhas por muitos e muitos anos. Nós estamos peregrinando nessa terra, nós não somos daqui, nós estamos passando uma temporada, mas a nossa morada é eterna, é nos céus. Temos que entender que a promessa vai se cumprir, que o Senhor tem para nós algo maravilhoso,
comprado com eterno peso de glória. Ele peregrinou pelo Egito, ele peregrinou por todo aquele deserto, até que o Senhor cumprisse a sua promessa. Nessa peregrinação vem o terceiro ponto, que são as lutas. Quem não enfrenta a luta? Nós olhamos para Abraão como o pai da fé, nós vemos um homem cheio de fé, do qual nasceram-lhes nações, principalmente os hebreus. Nós vemos uma vida abençoada, um homem que tem intimidade com Deus, mas isso não implica dizer que ele não teve suas lutas, os seus traumas, ele não teve os seus revés. Abraão enfrentou muita coisa, porque certamente antes da vitória vem a luta. E aí está o segredo de perseverar na fé. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por desertos, por provas, por momentos difíceis. Ninguém atravessa este vale chamado terra sem enfrentar os seus gigantes, seus leões, suas lutas. Alguns têm problema financeiro, outros têm problema de saúde. Isso são os revés da vida, irmãos. Depois que adentrou o pecado no mundo, certamente, esta terra é um vale de provas. Mas a Bíblia diz que ele perseverou na sua fé. Eis o segredo da minha e da sua vitória. Mas, apesar de ser obediente ao chamado, depois de peregrinar das lutas, essa promessa para se cumprir passou pelo teste do tempo. Você tem que entender que as coisas são no tempo de Deus. Tudo tem tempo. O Senhor usa o tempo, usa o espaço, usa tudo que lhe aprova para poder cumprir as promessas dele em nossa vida. Muitas vezes nós estamos estressados, muitas vezes nós estamos passando por um momento que nós queremos que as promessas se cumpram daquela forma, daquele jeito, naquele tempo. Mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Saiba esperar na posição, não murmurando, não blasfemando, mas orando, mas adorando, mas crendo, confiando, se entregando, descansando nas mãos do Senhor. Toda vitória, toda conquista passa pelo teste do tempo, querendo você ou não. Tem duas maneiras de se enfrentar esse tempo para ele se cumprir em nossa vida. Ou você desiste, ouvindo as pessoas que lhe trazem mensagens de pessimismo, ou você simplesmente crê, agradece e espera na posição de adorador. Depois do teste do tempo, com certeza vem um cumprimento da palavra. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão. Nós vamos ver isso no capítulo 21 de Gênesis. Abraão já tinha 100 anos. Abraão, com 86 anos, já tinha tido um filho chamado Ismael, com uma serva da sua casa chamada Agar, mas não era o filho da promessa. Não tente apressar as promessas de Deus em sua vida. Deixe que as promessas de Deus se cumpram no tempo certo na tua vida. Quando nós tentamos passar na frente de Deus, dar o nosso jeitinho, tudo termina mal. E nós vemos até os dias de hoje, os judeus se matando, se degradando aí com os árabes. Duas nações, mas que uma delas não estava simplesmente para acontecer da forma que aconteceu. Abraão e Sara, apesar de Deus ter permitido que houvesse esse filho, não era o filho da promessa. O filho da promessa viria de Sara e seria um filho no tempo de Deus, quando ele já tinha 100 anos. Aí nasceu Isaac. Saiba guardar o seu Isaac, saiba guardar a sua promessa, saiba guardar o tempo da vitória. Persevere na fé, não esmoreça. Eu sei que muitas vezes tudo parece perdido, parece que muitas vezes nós pensamos em desistir, mas creia, confie e espere em Deus, porque o tempo da promessa, o tempo da vitória vai chegar na sua vida. Enquanto isso, adore, confie, espere, bendiga ao Senhor. Saiba de uma coisa, as lutas são grandes, o deserto é árido, estamos peregrinando, lutando, mas as promessas de Deus não falham. O que Deus determinou na minha e na sua vida vai se cumprir. Deus está no controle de tudo. Creia, confia e descansa. Aguarda o teu Isaac, aguarda a tua promessa, porque Deus vai cumprir tudo o que prometeu na sua vida. E que Deus te abençoe. Persevere na fé, saiba esperar. E saiba que as lutas vão passar e a vitória vai chegar. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e derrame sobre você e sobre a sua casa ricas bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus.